Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Refletindo com Joana, e nós estamos dando seguimento aos estudos das obras psicológicas de Joana de Ângeles. E hoje nós vamos falar de um tema dentro do cronograma, hábitos mentais, que está no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 4 deste livro. E Joana vem trazendo uma reflexão para nós desde os primórdios, desde a nossa vida biológica, e que em si mesma já reflete um automatismo, né? Você não precisa pensar para o seu coração funcionar. Você não precisa falar, olha, agora você faz digestão, estômago. Então, os nossos equipamentos orgânicos, como ela diz, encontram-se em ordem, obedecendo ritmos e reações, ritmos cardíacos, reações cerebrais, tá? Portanto, são repetitivos. Agora, a vida mental, ela se inicia por vislumbres e percepções à medida que o espírito se assenhora dos equipamentos do cérebro, que lhe decodificam as ondas do pensamento, diz Joana. O que Joana traz para nós aqui? A vida mental, então, ela começa quando nosso espírito, encontrando-se no corpo, as condições necessárias, cerebrais, para agir e se expressar. Esses vislumbres e essas percepções nós trazemos no nosso espírito imortal, no nosso self, no nosso si mesmo. Portanto, o cérebro é um decodificador das ondas mentais e dos nossos pensamentos. E ela diz mais: dos impulsos iniciais, instintivos, até a compreensão cósmica de toda a existência, de larga existência, abre-se as comportas da comunicação para tornar-se lógico antes de alcançar a etapa superior, que é a identificação com a consciência divina. Então nós estamos no estágio, segundo Joana de Ângeles, onde nós abrimos a nossa compreensão, as nossas vivências, as nossas experiências dentro de um processo comunicativo. Então, a linguagem para nós é de fundamental importância, porque é na linguagem que nós nos comunicamos uns com os outros, sejam elas sinais, sejam elas verbais, sejam elas físicas. Todo esse processamento vem de um espírito que traz todos os seus conteúdos mentais e são jogados, são trazidos, são vividos no corpo. Por isso, a reencarnação. Portanto, quando nós passamos a entender que os atos mentais são eles que passam a dirigir a nossa conduta, porque toda a programação existencial de Joana começa no pensamento. Então, o meu pensamento, que é um atributo do meu espírito imortal, vai dirigir as minhas condutas. Então, meus atos, minhas ações, meus comportamentos se expressam através do que eu penso. Tal que eu penso, tal eu sou. E ela diz mais: é de alta relevância considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens
do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Então, no nosso pensamento estão essas ordens. Então, eu fui construindo ao longo das encarnações, você também, elementos, vivências que me constituem hoje, que te constituem hoje. Ela diz, olha, se nós deixarmos as manifestações primitivas, habituais, que se repetem e que não trazem, segundo Joana, resultados positivos. Os nossos labores, as nossas vivências, como ela diz, se encontra nesse estágio, sem um valor moral para alcançar novos patamares do processo de evolução. Percebe então que eu estou vivendo num estágio onde, se os meus resultados, o que eu apresento a você, o que se apresenta na sua família, na sociedade que você vive, no campo que você está, o que você apresenta é resultado de todo o comportamento mental do seu espírito expressado pelo seu pensamento, expressado em atos. Então, o valor moral, se eu vivo nessa primitividade de sensações e impulsos impensados, não elaborados, não sentidos, portanto, porque você deixa se levar pelos impulsos. Quando isso acontece, você está afastando-se dessa conduta moral, como Joana traz, que é um procedimento ético, cultural, espiritual também, dentro do quesito moral, que é o proceder da criatura para o bem ou para o mal, depende da condição moral de cada um. Ela diz, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o futuro e um triunfo para esse futuro. Então, se eu quero melhorar, se eu quero ter resultados melhores em minha vida, eu preciso pensar, trazer esse pensamento para aqui e pôr esse pensamento num filtro. Que esse filtro tenha como objetivo trazer resultados, substâncias melhores, sentimentos melhores, condutas melhores. Aí ela diz o seguinte, quando nós temos então as vivências anteriores, que são profundamente marcadas por pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora, ela usa esse termo, força desequilibradora, porque é o que nós trazemos no nosso espírito. São essas evocações de Joana, inconscientes, que primeiro assalta a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Olha que ensinamento extraordinário. Então, os primeiros pensamentos, essas evocações inconscientes, que vêm do meu self, que vêm lá do meu inconsciente, que me assalta a minha casa mental, que toma a minha casa mental, o indivíduo precisa, então, nessa vivência cotidiana, trazer, então, um entendimento sobre esses pensamentos. Portanto, essa é uma faixa de vibração e de compreensão, de entendimento e de sentimento, de reações e de vivências que estão diretamente ligadas ao que você viveu, ao que eu vivi de sofrimento na vida passada. Essas lembranças o Espírito pode trazer. Nós vamos ver no nosso próximo episódio aqui do programa, como trabalhar os nossos hábitos mentais para nos ajudar a entender e elaborar melhor uma forma de viver, uma forma de limpeza psíquica que Joana traz para nós, dos hábitos precedentes, do que vem do nosso passado. Portanto, o pensamento, para a gente finalizar, o pensamento é um atributo do espírito
que traz as recordações desse Espírito, e aqui ele precisa elaborar dentro de um novo contexto, de um novo entendimento, de uma nova compreensão que a doutrina espírita, através de Joana, nesse estudo psicológico do ser humano, Joana traz esse contributo para nos ajudar a entender essas reações e esses pensamentos que vêm do nosso mundo interior. Ok? Então, no próximo programa, nós vamos falar sobre como Joana trabalha essas questões, trazendo aí elementos importantes para nosso aprendizado e crescimento. Muito obrigado a você e até o próximo programa. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.